Olá pessoal, eu sou o Dr. Leandro, sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, onde eu também fiz minha formação complementar nas áreas de clínica médica e dermatologia de pequenos animais. Bem-vindos ao canal Premier Pet. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas na identificação de problemas na saúde da pele dos nossos pets. A lambedura de patas é um tema bastante frequente no consultório. Muitos proprietários vêm com a queixa de que o animal está lambendo as patas, e essa lambedura de patas muitas das vezes pode ser interpretado como um problema de estresse. Então, problemas no manejo, animais que sofrem com problemas de ansiedade de separação, mas na grande maioria das vezes a lambedura de patas está relacionada a processos alérgicos ou outros problemas dermatológicos. Então, se o seu animal tem o hábito de lamber frequentemente as patas, esse animal pode ter um problema dermatológico. É lógico que em alguns problemas dermatológicos o estresse pode contribuir negativamente. Mas de qualquer forma, esse paciente precisa de acompanhamento médico veterinário porque ele pode ter um problema dermatológico e não somente um problema de estresse. As otites são um problema bastante frequente na clínica médica, né? E a gente pode observar em até uma frequência de até 30% de toda a rotina em cima dos problemas otológicos, né? Dos problemas de orelhas. O que muita gente não sabe é que o dermatologista ou o dermatólogo é o profissional que é habilitado para conduzir esses casos otológicos. Então, algumas manifestações das otites podem incluir o chacoalhar da cabeça, ou até mesmo um posicionamento inadequado da cabecinha, que a gente chama de head tilt. Alguns animais podem também ter uma maior secreção de cerúmen, né, o que a gente acaba notando com uma orelha mais suja. Então esses são alguns sinais que a gente pode interpretar como sinais relacionados a doenças otológicas. Quando no banho, né, esses pacientes frequentemente passam por limpezas e às vezes algumas dessas manifestações elas são silenciadas, né, porque esse paciente passa pela limpeza e quando ele chega até você, você não identifica, né, aquela sujidade que durante o banho foi removida. A gente deve se atentar também que o excesso de cuidados com as orelhas pode ser um fator predisponente para o surgimento de problemas otológicos. Outra dúvida frequente é em relação ao hábito de esfregar o rosto ou esfregar a boca nas superfícies, né? Então, alguns animais têm o hábito de esfregar o rosto nas caminhas, né, ou em móveis. E, na verdade, alguns clientes, né, me procuram tentando entender se esse animal ele está limpando o seu rosto, né, ou se ele está limpando a boca, porque às vezes esse hábito ele acontece logo depois de se alimentar, né? Mas esse é um hábito que deve ser interpretado como uma manifestação de coceira, né? Então, o paciente que frequentemente faz essa manifestação em casa, provavelmente também tem um problema dermatológico, alguma causa de coceira, e você precisa procurar atendimento médico veterinário também. Algumas questões a respeito da queda de pelos também é bastante frequente, né? Então a gente tem que se lembrar que isso pode variar de acordo com as raças, né? Então, a exemplo dos pugs, dos dachshunds ou pitbulls, esses animais naturalmente, independente de terem ou não problemas dermatológicos, eles vão ter uma queda mais acentuada de pelo. Quando a gente está falando já de algumas raças de pelo médio ou até pelo longo, os spitz, né, os akitas, os chow-chows, esses animais não têm queda de pelo, eles não devem ter queda de pelo ou ela deve ser muito discreta, né? Então, nesses animais, a queda de pelo acentuada já vai chamar um pouco mais de atenção, porque são raças que a gente não espera essa queda mais acentuada. E a gente também deve lembrar que isso pode variar com as estações do ano, né? Então, quando a gente tem transição de estações, então quando a gente está passando de épocas mais quentes para épocas mais frias, ou o contrário, de épocas mais frias para épocas mais quentes, os animais que têm pelagem dupla, eles vão favorecer uma ou outra pelagem. Então, a gente tem o que a gente chama de pelame primário e de pelame secundário. Uma coisa que é decisiva para a gente entender se a queda de pelos ela representa um problema ou não, é se a gente vai observar falhas no pelo. Um alimento super premium, né, com proteínas de alta digestibilidade, né, um alimento que tem qualidade, é um alimento que vai ajudar na manutenção, né, dessa pelagem. Então a gente tem que lembrar, né, existe uma demanda bastante alta de nutrientes para a manutenção da saúde da pele e dos pelos, então o alimento representa uma ferramenta bastante importante para a gente manter essa pelagem saudável. Quando a gente está falando de coceira em gatos, isso é um tema bastante difícil da gente abordar, porque frequentemente os gatos, eles, quando se coçam, eles fazem isso em momentos que não são flagrados, né? Então, às vezes,
o responsável chega até a gente e não sabe dizer se esse paciente coça ou não, né? Então, existem às vezes alguns sinais, né, que a pele e outros hábitos do animal podem denunciar se esse animal se coça ou não. Um dos sinais que o gato pode dar é ter bolas de pelo, né? Seja ela no vômito, né? Ou seja ela nas fezes. Então, os pacientes que têm muita bola de pelo podem, na verdade, estar fazendo isso por motivo de se coçar, né? A gente sabe que o gato frequentemente se lambe, e isso é um hábito de higienização que é relacionado até ao comportamento dessa espécie, mas quando isso começa a ser mais acentuado, começa a causar alguns problemas, a gente pode de repente suspeitar de que esse paciente o faz por motivo de estar se coçando. Essas bolas de pelo, inclusive, elas podem se tornar um problema mais grave, podem causar problemas obstrutivos, gástricos e intestinais e podem até levar esse paciente para uma mesa de cirurgia. Além das bolas de pelo, esses pacientes podem apresentar falhas, então algumas falhas no pelame, a exemplo de na região do abdômen, né, na região dos membros. Vale lembrar também que alguns pacientes vão se lamber mais e vão até formar esses tricobezoares, né, essas bolas de pelo, secundários a uma desordem psicológica. A Premier Pet conta com alguns alimentos no seu catálogo, né, que podem facilitar a eliminação desses pelos que são ingeridos durante o hábito de se lamber, de se higienizar. E, consequentemente, facilitando a eliminação, essas bolas de pelo, esses tricobezoares, vão ter uma menor chance de serem um problema obstrutivo. Alguns animais podem também ter o hábito de esfregar o bumbum, né, a região perineal ou perianal. Esses pacientes podem ter, por exemplo, uma verminose, esses pacientes podem ter doenças na região das glândulas perianais ou glândulas adianais, né, que são órgãos que os cães têm nessa região. Ou muitas das vezes isso pode ser simplesmente também uma manifestação de coceira. Então, um animal que tem hábito de se esfregar dessa forma pode estar sofrendo de um problema dermatológico que gere prurido, que gere coceira, a exemplo das doenças alérgicas, e esse animal também precisa de um acompanhamento, de uma visita ao médico veterinário para entender qual que é a causa desse hábito de se esfregar. Bom, pessoal, então hoje a gente falou um pouquinho, né, sobre essas manifestações que frequentemente geram dúvida, né, em relação à saúde da pele dos nossos pets. E lembrando, né, que a detecção precoce dessas manifestações vão auxiliar no diagnóstico e na terapia das enfermidades que as causam. Compartilhem esse vídeo para que essas dicas e informações cheguem a mais tutores de pets e inscrevam-se no canal da Premier Pet.